Joia, gente. Nós vamos continuar a nossa conversa sobre o seguinte tema: Upgrade Família. Há 2 semanas a gente vem tratando de cuidar do nosso pequeno mundo chamado de família. No final do domingo passado, foi muito interessante quando uma pessoa se aproximou de mim e disse: Renato, hoje foi difícil, hein? Foi forte, pegou pesado. Eu fiquei pensando aqui com os meus botões, pesado é para quem fala, porque quem está falando aqui na frente acaba tendo a atenção da esposa, né? Minha esposa está aqui do lado e sabe muito bem dos defeitos de quem está falando, das contradições que existem entre aquilo que eu apresento para vocês e aquilo que eu faço dentro de casa. E essas contradições existem mesmo, porque o que eu trago para vocês aqui não parte do meu exemplo, não parte da minha experiência, dos meus acertos. Parte tão somente da fonte de orientação que serve para você e para mim, a Bíblia, as Escrituras Sagradas. E são exatamente as Escrituras Sagradas que têm nos norteado nessa reflexão tão importante. O que não significa fazer um upgrade família? É bom deixar claro que upgrade família não significa assimilar os valores contemporâneos, desprezando os valores de Deus. Talvez alguns de vocês tenham pensado: que bom, essa família, ou melhor, essa comunidade vai rever alguns conceitos e vai se alinhar à cultura. Não, esse não é o nosso propósito. A gente acredita que o upgrade é justamente quando a gente volta os olhos para a palavra do Senhor, para as orientações de Deus e ganha consciência do melhor funcionamento da família e dos propósitos que Deus tem para ela. Upgrade família também não significa potencializar o funcionamento da família a partir da mudança do outro. Seria muito simples essa história de simplesmente mudar a esposa, mudar o marido, esperando que, a partir dessa mudança do outro, a harmonia volte a reinar no contexto da nossa casa. Se alguma coisa legal tem para acontecer, isso precisa começar a partir da gente, a partir de nós ouvintes, de nós discípulos de Cristo, numa revisão constante e profunda dos nossos princípios, dos nossos valores e da nossa postura dentro de casa. Upgrade família também não significa sublimar os problemas familiares como se eles não existissem. Sabe aquela história de jogar a sujeira para debaixo do tapete, fazer de conta que os problemas não existem? Isso não tem nada de upgrade. Se nós queremos upgrade, é necessário tratar o que é sujeira, é preciso limpar o que está estragado, o que está sujo, consertar o que precisa ser consertado e então seguir em frente. Upgrade família significa, portanto, corrigir as configurações corrompidas que diminuem o interesse por ela. Hoje em dia, muita gente já desacreditou nesse negócio de constituir uma família. Tem gente demonstrando isso pelo desinteresse em se casar, pelo desinteresse em ter filhos, e tem gente manifestando isso através da opção por abrir mão facilmente da família, da relação conjugal, em meio aos primeiros sinais de luta e de desgaste. Upgrade família significa adquirir alguns recursos fundamentais para o bom desenvolvimento. Por mais que a gente tenha grande experiência de vida, por mais que a gente seja estudado, e a maioria das pessoas que frequentam essa comunidade são pessoas estudadas, faltam-nos recursos. A gente não tem tudo, não. A vida é um constante aprendizado, e à medida que a gente ouve o outro, à medida em que a gente é provocado pelo outro, a gente é convidado a essa reinvenção e a trazer para dentro de nós alguns arquivos que a gente não tem, alguns programas que precisam ser instalados e assim fazer o contexto familiar um contexto muito melhor. Upgrade família significa resgatar o propósito essencial de Deus para a existência da família. Mas a grande pergunta que fica para a gente é: se existe um propósito de Deus para a família, que propósito é esse? Nós podemos afirmar o seguinte, a partir de uma reflexão bíblica:
que o propósito básico da família é promover abrigo e relacionamento. Quando Deus criou o mundo e Ele colocou o primeiro homem, Ele percebeu que havia no coração desse primeiro homem uma necessidade não satisfeita, a necessidade de contar com alguém que fosse correspondente no valor, no tamanho, na linguagem. E foi exatamente por isso que Deus criou a mulher, uma auxiliadora idônea, que ombro a ombro pudesse oferecer esse ambiente de aconchego e de abrigo mútuo, relacionamento. Tudo isso é o propósito básico da família. Mas o propósito básico, existe um propósito intermediário que as Escrituras o tempo todo tendem a nos mostrar. E que propósito é esse? Promover o crescimento e a maturidade da gente. No contexto da família, em meio às brigas, em meio às discussões, em meio aos problemas que a gente tem, nós somos convidados à maturidade. O problema é que, em meio a essas tempestades, a gente tem aberto mão rapidamente do casamento, dos filhos, dos pais. A gente rompe hoje em dia com uma facilidade imensa. E isso impede que o projeto de Deus para a família se estabeleça. Quem luta para fazer a família sobreviver, no final desse processo, amadurece como pessoa, amadurece como ser humano e se torna alguém digno de ser seguido por aqueles que estão ao redor. E o propósito avançado da família, e esse propósito existe também, segundo o que as Escrituras nos dizem, é o de reinventar a sociedade humana. Percebam, há um propósito pessoal de nos oferecer aconchego, relacionamento, um propósito intermediário de nos fazer crescer, amadurecer como pessoas, como seres humanos, e no final das contas, resgatar a beleza da sociedade humana. Nós reclamamos bastante, não é verdade? Olhando para aí, fora, e dizendo como as coisas estão complicadas, como as coisas estão difíceis. Fome, miséria, desigualdade, as pessoas se batendo, se ferindo, se machucando. E a gente clama pela intervenção de Deus, e Deus ouve a nossa oração. Agora, esse processo de resgate e cura da sociedade humana passa por essa história de nós nos reinventarmos como família. A família tem um papel importantíssimo na cura da nossa nação. E ao longo da última semana, como a gente ficou chateado, com as notícias a respeito de corrupção, com as notícias a respeito do desdém que algumas pessoas têm com a coisa pública, e a gente fica pensando, como é que pode? Como é que isso acontece dessa forma, dessa maneira? Deus não vai fazer nada? Deus vai fazer algo sim. Mas Deus vai fazer alguma coisa quando a gente se dispor. E quando a gente dispor as nossas famílias como a matéria-prima do início dessa reinvenção. Se as nossas famílias forem reinventadas por Deus, a consequência natural disso será uma sociedade mais justa, uma sociedade mais amorosa, uma sociedade mais harmoniosa. Nosso desafio de hoje é conversar sobre ajustando o browser. Nós temos usado aqui algumas imagens que são típicas do ambiente da internet, certo? E a nossa conversa será sobre o ajuste da comunicação familiar. O ajuste da comunicação dentro de casa. O que é um browser? E o que ele tem a ver com a minha família? Browser, do inglês procurar, é um programa responsável pela comunicação do internauta com os mais variados servidores disponíveis no ambiente da web. O primeiro navegador que nós conhecemos foi criado em 1995 e chamava-se World Wide Web, o famoso www. E atualmente existem muitos outros, tais como o Safari, o Mozilla, o Firefox, o Google Chrome
e muitos outros. Esses browsers são indispensáveis para que o usuário do computador se comunique com as outras pessoas e com as informações disponíveis na internet. Sem um browser não há comunicação. E por melhor que seja o computador e o internauta, não há navegação. Mas não basta ter um navegador para exercer uma boa comunicação, é necessário também conhecer essa ferramenta e utilizá-la da melhor maneira possível. Quem não conhece os caminhos, quem não conhece os atalhos, quem não conhece os endereços, os links, acaba se perdendo e não navega, não conversa com absolutamente ninguém. Uma família sem uma linha de comunicação é semelhante a um computador sem um browser. Por mais potente que ele seja, ele nunca chegará a lugar algum. Muitos de nós e muitos dos nossos amigos funcionamos assim. Temos família, nos orgulhamos de ter família, mas não estamos levando a família para lugar algum. Nós não oferecemos abrigo mútuo, nós não cultivamos relacionamentos saudáveis, nós não nos estimulamos e aceitamos o convite à maturidade no contexto familiar. A gente simplesmente convive junto e a gente tropeça um no outro, eventualmente a gente reparte uma refeição. Isso não é família, isso não é viver debaixo dos propósitos que Deus tem para esse pequeno mundo. Não basta possuir um canal de comunicação dentro de casa, é preciso também que este canal de comunicação seja saudável e muito bem utilizado. Existem muitos problemas comuns de comunicação dentro do lar. O primeiro deles é a falta de comunicação, causada pelo cansaço do dia a dia ou pelo desencanto. E abrindo o jogo com vocês aqui, eu padeço demais desse mal. Às vezes, quando eu chego cansado, preocupado, cheio de coisas na cabeça, eu acabo desligando o canal da comunicação. E não são poucas as vezes que a Cibele olha para mim no momento do jantar, como esse casal que acabou de apresentar uma cena tão interessante e diz: viu, que tal você aterrissar e participar do jantar com a gente? Não são raras as vezes em que os meus filhos ficam brincando no carro, dizendo assim: ô pai, você não vai acordar? Porque em alguns momentos a sensação que eu tenho é que eu estou dirigindo, mas completamente desconectado das pessoas que estão comigo dentro do carro, longe, sem ouvir absolutamente nada. A falta de comunicação dentro de casa é algo muito sério, muito severo. O segundo problema comum, quando o assunto é comunicação, é a falha de comunicação, causada pela inabilidade de se expressar para o outro. Falha na comunicação. Aquele que origina a mensagem o faz de uma maneira não tão inteligível. Isso também acontece lá em casa. Eu tenho... Cadê a Cibele? Está aí? Deixa eu falar baixinho, eu vou contar só para vocês, tá bom? Mas eu tenho um arquivo no meu computador com algumas frases que a Cibele diz e que eu não entendo absolutamente nada. Eu tenho esses arquivos em casa, eu me divirto lendo essas frases, e eu vou aproveitar que eu acho que ela não está aqui, eu vou contar uma dessas frases. Olha só, a Cibele disse em 2015 para mim o seguinte: não tem nada para pôr em palavras, ainda mais com você assim. Eu só queria sentir, sei lá o quê. Foi o primeiro dia da Cibele na TPM, tem que dar um desconto, mas você concorda comigo que é uma frase que não diz absolutamente nada? Eu fiquei pasmo com essa frase. Não tem nada para pôr em palavras, ainda mais com você assim. Eu só queria sentir, sei lá o quê. Maravilhoso, incrível, né?
O terceiro problema muito comum no contexto da comunicação do lar é o da distorção da comunicação, causada por uma interpretação equivocada. Às vezes o problema está em quem fala, às vezes o problema está em quem ouve. A gente vai tendo alguns filtros, e às vezes esses filtros vão sendo viciados, e a gente ouve a pessoa do nosso convívio falar algumas coisas, e a gente sempre entende aquilo que a gente quer ouvir. Sempre achando que o outro quer o nosso mal, sempre achando que o outro quer nos destruir, sempre achando que o outro quer nos diminuir. Problema de filtro. Segundo uma pesquisa realizada pela Universidade do Minho, uma universidade da cidade de Braga, em Portugal, 18% dos homens sentem-se descontentes com relação à comunicação com as suas esposas. 18%, quase 2 em cada... Me ajuda aí? Cada 10 homens. Quem faz teologia às vezes tem dificuldade com matemática. Essa é uma outra história. 18%. O problema é ainda maior quando as mulheres estão em pauta. Olha só, 44% das mulheres entrevistadas revelam-se insatisfeitas quanto à comunicação do casal. Muito mais do que o dobro, 44% das mulheres. Quase metade do grupo das mulheres dizendo, eu não consigo me comunicar dentro de casa, eu estou insatisfeito, esse negócio está mexendo comigo, esse negócio está me desarticulando. Você se sente assim? Esse negócio atrapalha a sua convivência dentro de casa, rouba a tua alegria, rouba o teu prazer de conviver com os filhos, com o marido. É o que anda acontecendo? Segundo essa pesquisa, o principal motivo, preste atenção, o principal motivo para o pedido de divórcio por parte das mulheres é a falta de comunicação. Não é a grosseria do marido, não é a traição do marido, é o problema de comunicação, a sensação de que ele é ausente, a sensação de que ele não se interessa, a sensação de que ele não está nem aí para as necessidades dela. Um problema sério que tem destruído a vida de inúmeros casais. Segundo Mariana Vasconcelos, terapeuta familiar e de casais da Unifesp, sexualidade insatisfatória, traição, problemas financeiros, divergência na educação dos filhos, ciúme patológico, síndrome do ninho vazio, entre outras coisas, poderiam ser resolvidas se a comunicação existisse e fluísse de forma saudável entre eles. Em outras palavras, um casamento poderia ter qualquer tipo de problema, até mesmo traição. Mas se houvesse um canal efetivo, eficaz, de diálogo, de conversa, para passar a limpo aquilo que precisava ser passado a limpo, comunicação com clareza, com profundidade, com honestidade, sem gritaria, sem imposição de culpa, isso seria fundamental para manter unidos alguns casais que hoje já estão separados. O texto de Efésios capítulo 5 é o texto que nos ajuda a potencializar os nossos relacionamentos dentro de casa, na família, principalmente no que diz respeito à esfera da comunicação. Acompanhem comigo. O apóstolo Paulo diz assim à igreja que se reúne em Éfeso: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor.
Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Para que a gente entenda o contexto no qual essas orientações foram dadas pelo apóstolo Paulo, essa carta é uma carta que possui 6 capítulos. Do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos o que Deus fez por nós, a sua igreja. E o que é que o apóstolo Paulo diz que Deus fez por nós, a sua igreja? Ele afirma que Deus nos predestinou para a adoção, ou seja, nós não éramos considerados filhos de Deus por nascimento. Mas Deus, pela sua graça, decidiu nos alcançar, nos perdoar e nos aproximar, tornando-nos seus filhos. E eu não quero entrar no mérito que muita gente entra aqui, mas se Deus predestinou alguns, não predestinou outros. Eu não acredito que o texto, principalmente esse texto, tenha a intenção de nos falar a respeito disso. A intenção do apóstolo Paulo aqui é de simplesmente nos dizer que Deus se importa com a gente desde antes da criação do mundo. Desde antes de nós manifestarmos interesse por Deus, vontade de conhecê-lo, Ele dos céus conheceu o nosso nome e tem se movido na nossa direção com o intuito de nos fazer seus filhos. Isso é maravilhoso. Nesse bloco também nós aprendemos que Deus nos escolheu para a santidade. Deus nos pensou, Deus nos fez um só time, uma só família chamada de corpo de Cristo, a igreja, e isso tem um propósito: nos separar. O termo santo significa literalmente separado, que se difere dos demais. Ou seja, Ele espera que os princípios que regem a nossa vida sejam princípios distintos daqueles que são defendidos e vivenciados por outros, que têm a sua vida desgraçada por aí. Em terceiro lugar, Ele nos redimiu para o seu louvor. Jesus morreu numa cruz, pagando pelos nossos pecados lá na cruz, para nos perdoar, nos redimir, nos resgatar, de tal maneira que a partir de agora nós vivamos para a glória dele, para o louvor dele. O termo eulogia, do grego louvor, significa literalmente tecer elogios ao Senhor. Em outras palavras, o que Deus deseja é que a minha vida e a sua vida, em todos os aspectos, na família, no ambiente profissional, nos relacionamentos de amizade, constitua essencialmente um elogio para Deus e não uma afronta para Ele. Nós fomos resgatados em Cristo para que essas coisas acontecessem. Então, no capítulo 4, no capítulo 5 e no capítulo 6, nós temos uma orientação do apóstolo Paulo sobre como devemos viver a partir daquilo que Jesus fez por nós. E o que é que nós temos como desafio? Um desafio no ambiente comunitário, a convivência na igreja, um desafio no ambiente familiar e um desafio dentro da sociedade. Capítulos 4, 5 e 6 são orientações para os cristãos que se tornaram parte da família de Deus, escolhidos para viver a partir de um paradigma diferente, o tempo todo, a fim de elogiar com a sua vida o Deus que nos resgatou, na comunidade, na família e na sociedade. Mas é muito importante a gente perceber o seguinte: nós não somos convidados a viver de uma forma na comunidade cristã,
de outra forma dentro da família e de outra forma na sociedade. Os princípios que nós temos aqui são chamados de princípios de aplicação continuada, ou seja, eles valem tanto para o contexto comunitário da igreja, como para o contexto da família, como também no contexto da sociedade. Deixa eu dar um exemplo de um dos princípios que são defendidos aqui. O princípio da submissão. Sujeitem-se uns aos outros. Esse é um princípio anunciado pelo apóstolo Paulo para ser vivenciado dentro da comunidade cristã. Ou seja, cristão nenhum deve ter dificuldade, dentro de um contexto como esse, de viver debaixo de liderança. Dentro da história bíblica só tem um personagem marcante que se rebela contra a autoridade: Satanás. Aquele que disse: eu não quero ninguém sobre mim, eu quero ser a minha própria medida, eu quero ser o meu próprio direcionamento, eu quero ser o dono da minha própria vontade, o dono do meu próprio desejo. Dentro da comunidade cristã, a liderança deve existir. E a submissão à liderança é válida, é importante e edifica. Esse princípio extravasa para o contexto da família. A família não é o lugar onde cada um faz o que quer, mas é o lugar onde um se submete ao outro em amor. O marido se submete à esposa, amando a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela na cruz. Que coisa maravilhosa, um tipo de sujeição. As mulheres são convidadas a se submeterem aos seus maridos e à liderança deles no contexto da família. Na sociedade, o princípio da submissão também aparece. Os empregados devem se submeter aos seus senhores, trabalhando, fazendo o melhor que eles podem, e os seus senhores devem se submeter aos seus escravos, aos seus empregados, oferecendo a eles o melhor que eles podem oferecer em termos de tratamento. Um princípio de aplicação continuada. O ajuste da comunicação no contexto familiar requer, em primeiro lugar, preste muita atenção redobrada. Se você deseja potencializar comunicação dentro de casa, é necessário atenção redobrada. Tenham cuidado, diz o apóstolo Paulo. Ei, acordem, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. A expressão tenham cuidado vem do verbo blepo do grego, que significa ver. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: abram os olhos de vocês, estejam atentos. Segundo esse texto, o que diferencia o insensato do sábio é a sua capacidade de prestar atenção. Simples, não é? Simples. Mas na prática, como nós padecemos na comunicação por falta de atenção, por descuido, por bobeira. E a gente fere um ao outro e depois a gente coloca a mão na cabeça dizendo: o que é que eu disse? Que bobagem! Da onde eu tirei essa ideia? Por que que eu não fiquei calado? Por que que eu não aguentei a discussão até o final? Silente! Se eu tivesse aguentado, eu não estaria onde eu estou hoje. Como falam os insensatos? Os insensatos falam antes de ouvir. Por sinal, os insensatos não conseguem ouvir. E é exatamente por isso que, às vezes, o insensato é capaz de fazer papel de tolo. Você já teve a experiência de começar a se defender no meio de uma discussão e, de repente, a sua esposa ou seu marido diz: eu acho que você não entendeu bem o que eu disse. E, de repente, vem a explicação do que a esposa ou que o marido queria dizer e a gente diz: ih, puxa,
Em segundo lugar, o insensato, ou os insensatos, falam sem pensar nas palavras. Porque, afinal de contas, é preciosismo demais. Bateu, levou. Não guardo desaforo dentro do meu peito. Volta na hora. E quem faz isso, muitas vezes, acaba usando palavras que não são as mais adequadas. E como as palavras nos ferem. Talvez alguns aqui se lembrem de algumas palavras malditas pelos seus pais na sua infância. Talvez algumas dessas palavras ainda rasguem o peito de alguns de nós aqui, encerrando a gente no sentimento de baixa autoestima, encerrando a gente num sentimento de incapacidade, palavras malditas, que muitas vezes são dirigidas aos filhos, que muitas vezes são dirigidas aos pais, que muitas vezes são dirigidas do marido para a esposa e da esposa para o marido. Insensatos também falam sem ponderar na melhor ocasião. Tem que ser na minha hora, no meu tempo. Bateu, levou. Por quê? Se a intenção é simplesmente devolver o soco, devolver a pancada, ok, mas se o seu desejo é edificar uma família, tem que aguardar um pouquinho mais. O texto de Eclesiastes diz que há tempo de falar, mas há também o tempo de calar, de fechar os lábios, de não verbalizar palavra alguma. Como a gente tem padecido por não saber distinguir um tempo do outro. Eles falam sem se preocupar com o tom da voz. Tem gente que não consegue nem perceber que grita, né? Você já ouviu em filme a discussão entre um marido e uma mulher, de repente eles estão discutindo, vai subindo o volume, e um diz assim, por que você está gritando? O outro diz, quem disse que eu estou gritando? E a gente não percebe o quanto a gente vai sendo envolvido pelo calor da discussão, e a gente vai assumindo o hábito horrível de gritar. A gritaria acaba com os nossos relacionamentos. A gritaria tem sido listada nas Escrituras ao lado de um pecado muito curioso, o pecado da feitiçaria. Deus abomina tanto a gritaria quanto uma manifestação de feitiçaria. Porque Ele sabe o prejuízo que isso gera dentro de casa, acabando com a confiança mútua e assim por diante. Mas como falam os sábios, se os insensatos a gente sabe como se pronunciam. Os sábios, eles falam discernindo as oportunidades. Por isso que Paulo diz assim, prestem atenção, abram os olhos, fiquem atentos, porque nós precisamos, como diz o versículo 16, aproveitar cada oportunidade. Cada momento é único. Cada momento de discussão é único. Cada momento de verdade é único. E a gente precisa prestar atenção, muita atenção, para discernir o melhor momento para eu dizer. Às vezes a gente precisa esperar um tempinho, porque a gente não está pronto. Eu não sei quantos de vocês gostam de basquete, mas eu e meu amigo Gustavão gostamos de basquete pra caramba. Ontem eu estava assistindo um jogo, e logo depois da derrota de um dos grandes times da NBA, o técnico, por obrigação, foi à coletiva de imprensa. E foi ridícula aquela coletiva de imprensa. Porque ele foi forçado a falar no momento em que ele não tinha condições de falar. E quando vinha a pergunta, ele dizia sim. Vinha outra pergunta, ele dizia não. Não sei. E foram 3 perguntas. E o pessoal disse assim, alguma outra pergunta? E ninguém mais queria fazer pergunta alguma. Por que ia forçar alguém a dizer alguma coisa quando se alguém não está pronto para falar? Às vezes o que a gente precisa é simplesmente ficar quieto, cara. Simplesmente ficar quieto.
Às vezes a gente tem que ficar um pouco quieto e esperar, não porque eu não estou pronto, mas porque o outro não está pronto para ouvir. Essa é a outra metade da história. A gente às vezes não consegue ler o momento e a gente não consegue perceber que o outro não está no melhor momento para ouvir. E aí a gente intensifica as crises. Aí a gente faz com que os filhos sintam ódio dos pais. E a gente complica significativamente a vida dentro de casa. Os sábios não apenas discernem as oportunidades ao redor, eles não são apenas bem articulados para perceber o ambiente ao redor, eles também são hábeis para discernirem a vontade do Senhor. Procurem compreender qual a vontade do Senhor, é o que diz o versículo de número 17. Qual é a vontade de Deus? Em outras palavras, o que a gente deve pensar na hora de uma discussão, na hora de uma conversa, seja com os filhos, com os pais, com a sogra, com a cunhada, é o que Deus quer que eu fale? Voltando para o contexto da carta de Efésios, Deus me fez filho dele. Deus me escolheu para a santidade. E Deus espera que a minha vida seja um louvor para Ele. Então, na hora de conversar com qualquer que seja dentro da minha casa, o que é que Deus quer que eu diga? Falando a partir do meu próprio coração para vocês. Às vezes eu percebo o veneno escorrendo da minha boca. Já percebeu na sua também? A vontade de ter que dizer para vencer a discussão, para ganhar a briga. O problema é que quando a gente ganha uma briga dentro de casa, a família padece. E a gente precisa começar a aprender a perder. Se você deseja ter uma família harmoniosa e feliz, que tal perder algumas discussões? Que tal engolir alguns sapos? Que tal deixar passar? Para quem sabe conversar depois, num outro momento, com a cabeça fria. Tudo isso para glorificar o Deus que nos assiste, fazer das nossas atitudes um elogio para Ele. Em segundo lugar, o ajuste da comunicação no contexto familiar requer abastecimento correto. Pudera, não? Para agir dessa forma, a gente tem que ter recursos. Como é que a gente vai conseguir engolir sapo? Como é que a gente vai conseguir escolher o momento certo? Se a gente não tiver devidamente abastecido no nosso interior, não tem jeito, não tem pega. A gente não tem como oferecer aquilo que a gente não tem. E se alguns de nós dizemos assim, não consigo, eu acredito. Eu acredito. Mas talvez seja porque você não tem o que deveria ter. Porque quando a gente se enche daquilo que a gente deveria ter, não faltam recursos. Não faltam recursos. Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Aqui o apóstolo Paulo deixa muito claro que o problema dele não é com o vinho, o problema dele é com a embriaguez. Mas o vinho é utilizado aqui pelo apóstolo Paulo de uma forma bastante interessante, eu diria até mesmo metafórica. O vinho aqui, nesse texto, é algo que pode ser considerado uma busca ou uma mera busca pelo crescimento intelectual em contrapartida do revestimento do Espírito de Deus, do amor de Deus, que é capaz de nos abastecer devidamente.
Tem gente que diz, não, eu não preciso de Deus, basta que eu tenha a leitura de bons livros de autoajuda, basta que eu tenha um curso de nível superior, um mestrado, um doutorado, e quando eu me tornar alguém mais intelectualizado, eu então vou conseguir dar conta do recado. Dá uma olhadinha para as famílias que convivem com você, dentro dos condomínios de alto padrão. Está tudo bem na comunicação ali? Crescimento intelectual é bom e a gente deve buscar. Mas não é o recurso último que a gente precisa para poder agir como a gente deve agir. O mero auxílio terapêutico. Em alguns momentos, a comunicação dentro de casa foi para o ralo e a gente precisa da intervenção de uma outra pessoa, um pastor, um terapeuta, seja quem for. Isso é justo, isso é importante, isso é legítimo, mas não é o bastante. O recurso que a gente precisa para lidar com as demandas da comunicação dentro de casa é o Espírito de Deus, o amor dele, a graça dele, a presença dele dentro da gente. O resto é vinho. O mero conhecimento teológico também é vinho. Tem um monte de gente que sabe tudo a respeito de Deus. Fizer um questionário, o sujeito responde com orgulho, sabe tudo de teologia. E o sujeito não sabe lidar com um filho que está passando por um problema terrível, não consegue sentar com ele, não consegue sentar com a esposa. Tem gente que usa também o mero envolvimento religioso, achando que isso vai fazer o milagre na vida, vai oferecer os recursos necessários. Não vai, não. Existe algo que não pode ser substituído por nada. A presença de Deus aqui dentro, a busca por Ele, o encher-se do Espírito dEle, coisa que acontece quando a gente entra no quarto, fecha a porta e diz: Deus, eu estou aqui por Tua causa, para Te encontrar e para buscar os recursos que só o Senhor tem para me oferecer. Filipenses 2, capítulo 12 e 13, capítulo 2, versos 12 e 13 diz: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus, preste atenção, quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Quem é que efetua em nós o querer mudar, o querer ser diferente e o poder viver de maneira diferente? O Senhor. Sem Deus não há transformação de vida. Sem Deus não há um Renato diferente. Sem Deus não há uma Cibele diferente. Sem Deus não há recursos para a gente agir da forma como a gente deveria agir. Por isso, busquem ao Senhor. Jeremias capítulo 29, 11 a 14 diz: então vocês clamarão a mim, diz o Senhor, virão orar a mim e eu os ouvirei. Gente, você está conseguindo perceber o Senhor falando com você a partir desse texto? Se vocês clamarem a mim e vierem a mim, eu os ouvirei. Eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Essa expressão é linda, gente. Deus não é aquele sujeito que fica se esquivando, se escondendo quando a gente mais precisa dele. Deus é aquele sujeito que como um adulto brincando de esconde-esconde, coloca um pé à vista, para que a criança possa dizer: achei. E ele diz: puxa vida, achou mesmo. Eu me deixarei ser encontrado por vocês.
Busquem o Senhor, busquem o Senhor. Em terceiro lugar, o ajuste da comunicação no contexto familiar requer linguagem adequada. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Tem muita gente que lê esse texto de maneira muito literal, né? O apóstolo Paulo definitivamente não quer que a gente saia por aí dizendo: o Senhor é meu bom pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Não, não é isso que ele quer. Definitivamente não é isso que ele quer. Ele não quer que você saia por aí, ia dizer, com uma roupa gospel. De repente você está com uma roupa gospel aí, esquece, viu? A questão aqui é o convite para o estabelecimento de uma nova forma de comunicação, uma nova linguagem. A expressão falando vem de laléu, emitir um som, e um som de uma forma toda especial. O Dr. Eugene Peterson diz que existem pelo menos 3 tipos de linguagem. A primeira linguagem é a linguagem afetiva. É a linguagem que as crianças aprendem desde cedo. O centro da linguagem afetiva são as pessoas. E as primeiras palavras que uma criança diz são palavras muito afetuosas. Papai, mamãe. Durante um bom tempo da infância, a vida se resume para uma criança na presença dos pais. É uma linguagem afetuosa, de carinho, de amor, de intimidade. O tempo vai passando e daí as crianças crescem e acabam entrando no mundo das coisas. Esse é o segundo tipo de linguagem, chamada de linguagem descritiva. É quando as crianças começam a dizer assim: papai, um pássaro. Isso, filho, é um pássaro. Papai, o que é aquilo? Um avião? Sim, meu filho, é um avião. E gradativamente as crianças vão deixando a linguagem meramente afetiva e vão incorporando esse novo tipo de linguagem, chamada por Eugene Peterson de linguagem descritiva. Aí a gente cresce de vez e a gente entra no mundo das realizações. E a gente aprende um outro tipo de linguagem, chamada de linguagem motivacional. Vai lá, você consegue, vai lá! Você que participou de alguns cursos de motivação, você sabe muito bem do que eu estou falando, né? Acredita em você! O problema é que os adultos, tão envolvidos no mundo das coisas e das realizações, acabam transformando a linguagem descritiva e a linguagem motivacional nos 2 únicos tipos de linguagem dentro de casa. Essa bola de novo na sala? Comida está pronta? Cadê o controle da TV? Não estou achando minha gravata. Detesto o colarinho dessa forma. Quem mexeu no meu guarda-roupa? Quem comeu meu chocolate? Linguagem motivacional. Vai lá, paga as contas. Já falei uma vez, já falei 2. Você consegue, você dá conta. Ainda não cuidou das crianças? Elas não estão prontas, a gente vai sair para uma festa. Gradativamente, adultos vão conversando dentro de casa apenas baseando-se na linguagem descritiva e motivacional. Aí a intimidade vai indo embora. O prazer vai indo embora e a gente não sabe por quê. Por conta das nossas palavras. Eugene Peterson disse: nós queremos resgatar intimidade, afeto, carinho. Nós precisamos resgatar dentro dos nossos lares o que ele chama de linguagem afetiva. Ando com tanta saudade de você. Conversar com você é tão bom. Só de ficar do teu lado, como eu me sinto bem.
Não sei se eu te disse isso nos últimos dias, mas eu te amo profundamente. Linguagem afetiva. A importância da linguagem afetiva. Ela tem poder edificador, ela gera confiança nas relações. Ela tem também um poder terapêutico, porque ela ajuda na cicatrização de algumas feridas que foram abertas. Ela tem poder subversivo, porque quebra as resistências. Às vezes um dos cônjuges, às vezes o filho, às vezes o pai, com coração duro, palavras duras e ásperas também, no meio da linguagem amorosa, as resistências caem, e a gente resgata a condição de poder participar da vida do outro. Elas também têm poder sedutor, elas abrem espaços para a intimidade. Tem marido que não entende por que é que falta tanto sexo assim. Por que a dor de cabeça se transformou num problema tão crônico assim? Talvez a resposta possa vir da sua esposa. Porque você só conversa comigo para falar das coisas que eu preciso fazer. Você só conversa comigo sobre aquilo que você tem interesse. E a palavra doce, afetiva, carinhosa, não existe mais. A gente não vai ter tempo para trabalhar todo o texto. Quero só mencionar que o ajuste da comunicação no contexto familiar requer um treinamento efetivo. O apóstolo Paulo diz: dando graças a Deus constantemente, a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é um convite para um treinamento efetivo. Como é que eu aprendo linguagem afetiva? Orando. Orando. Como é que eu quebro esse meu jeito durão de ser, essa minha comunicação das realizações, das coisas? Orando e conversando com o Pai. Às vezes a gente chega para a oração repleto de preocupações, e a gente vai tentando fazer com que Deus entenda os nossos planos e se encaixe nas nossas realizações, mas depois de um tempo de oração a gente vai percebendo o silêncio de Deus, e no compasso da oração as nossas palavras vão sendo transformadas pelas palavras dEle. E quando a gente vê, a gente vai falando de uma forma diferente, a gente vai resgatando a linguagem afetiva, fruto do reconhecimento de que existe um Deus que tem cuidado da nossa vida de uma maneira impressionante. E, em último lugar, o ajuste da comunicação no contexto familiar requer espírito respeitoso. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. A sujeição é um princípio de respeito, de reconhecimento do lugar do outro, da liderança do outro, do valor do outro. Respeito. Fica tão difícil da gente ter respeito quando chega o momento da briga, não é verdade? É exatamente por isso que a gente precisa determinar algumas regras para as nossas discussões. Você já percebeu que até em um UFC tem regra? O UFC vale tudo. Quando o pessoal diz vale tudo, não vale tudo não. Tem algumas regras que precisam ser observadas, e se algum lutador no UFC transgredir essa regra, ele está fora. O mesmo precisa acontecer dentro da nossa casa, por respeito. Algumas sugestões? Gritaria não vale. Gritaria é dedo nos olhos no UFC. Se alguém levantou a voz, por favor, vamos conversar. Regra número 2, ironia não vale. Ironia funciona como algo que corrói, que enferruja o relacionamento. Você tem que dizer alguma coisa, diga, com todas as letras, mas não com ironia.
Exagero não vale. Você nunca, você sempre, como os nossos exageros são mentirosos, você já reparou nisso? Regra número 4, amargura não vale. Amargura corresponde a tirar uma carta da manga com aquilo que aconteceu há 8, 10 anos atrás. E você tira a informação e joga na mesa, de tal forma que o outro não consegue mais se articular diante daquilo que aconteceu há 8 e 10 anos. Você ganha a discussão, mas você perde o casamento. E por último, xingamento. Xingamento não vale, é fim da linha. Existem algumas regras que a gente precisa estabelecer na relação familiar, não estou falando apenas na relação conjugal não, na relação com os filhos, mas essas regras precisam ser claras. Vocês se lembram do Arnaldo César Coelho? Ele tem uma frase muito conhecida, né? A regra é clara, mas no contexto familiar nem sempre. Por isso, antes da briga chegar, é necessário que a gente sente, casal, pais e filhos, para discutir quais são as regras. Quais são as regras? O que eu estou compartilhando aqui com vocês nesse momento são as nossas regras lá em casa. Às vezes dá certo. Às vezes dá certo. Quando não dá, a Cibele olha para mim e diz assim: lembra da nossa regra? E eu tenho que reinventar a minha frase. Eu tenho que abrir mão da ironia. Eu tenho que abandonar o xingamento para viabilizar uma briga que leve ao lugar desejado. A reconstrução dos vínculos, da harmonia e do amor. Diante do que nós conversamos hoje, avalie a maneira como você tem se comunicado, avalie. Dentro de casa. Não importa se você é casado ou se não é, como você tem se comunicado junto aos seus familiares. Arrependa-se dos seus pecados. A Bíblia diz: se nós afirmamos que não temos pecado, nós mentimos para nós mesmos, e a verdade não está em nós. Não tem ninguém aqui que não erre na comunicação. Em segundo lugar, aproprie-se do perdão gracioso de Jesus. Se você se arrepender e se lembrar do que Cristo fez na cruz por você, você será perdoado, e esse perdão estartará em você um processo de renovação, de restauração e de reinvenção do seu próprio ser. E por último, firme alguns compromissos com você mesmo e com os demais membros da sua casa. Talvez aqui você possa pensar em alguns compromissos para firmar com você mesmo. Mas chegando em casa, num bom cafezinho, com a esposa, com os filhos, o estabelecimento de umas regras claras para o bom funcionamento do nosso lar. Vamos fechar os nossos olhos para a gente se encontrar com a verdadeira fonte, o Senhor. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra que foi preservada para a gente nessa noite, e nós suplicamos, Deus, que o Senhor venha ao nosso encontro, invada o nosso coração, oferecendo-nos os recursos necessários para uma reinvenção do nosso ser. Cura os nossos lábios, limpa os nossos ouvidos, Senhor, para que as nossas famílias sejam famílias segundo o Teu coração e organizadas para a Tua glória e para o Teu louvor. Existem pessoas aqui nesta noite, Senhor, sofrendo muito por conta da sua situação familiar. E eu peço que nesse momento o Senhor, com Teu Santo Espírito, visite essas pessoas. Que o Senhor encha o coração dessas pessoas
da tua graça, do teu perdão, da tua coragem, da tua ousadia, e que eles saiam daqui nesta noite esperançosos quanto àquilo que o Senhor fará a partir deles no contexto da sua casa. Eu oro assim, ó Deus, não por confiar nas minhas palavras, mas por confiar na tua palavra, que dura para sempre, e no teu poder, que não pode ser resistido por absolutamente ninguém. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.